Olá, pessoal. Bom dia, tudo bom com vocês? Já estão prontas para a terceira parte do nosso projeto? Então, a gente já colocou as duas primeiras postagens, que no caso já tiramos medidas, eu já passei para vocês os materiais. Agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos passar para a modelagem em si, ok? Então, nós vamos fazer a modelagem da camisa parte frente. Eu gostaria que vocês trabalhassem junto comigo, fossem fazendo a modelagem. Parem o vídeo na hora que estiverem assistindo, faça passo a passo, tudo direitinho para ficar bem legal, ok? Então vamos lá, sem demoras. Ó, e não se esqueçam, tá? Se estiverem gostando do vídeo, compartilhem para que outras pessoas também possam aprender. Eu vou gostar muito de ter bastante alunos comigo, ok? Beleza, gente? Vamos lá então. Bom, então vamos começar pelo que interessa, tá? Vamos começar pelas medidas que nós tiramos do nosso manequim. No meu caso, são essas medidas que foram encontradas, então é através delas que nós vamos começar os cálculos, ok? Então, vamos lá. Quando se trata do pescoço, o que nós temos que fazer? O pescoço, nós vamos ter que dividi-lo. O que nós encontramos da circunferência do pescoço, nós encontramos, eu no caso encontrei 36, eu dividi por 5, deu 7,2, 7,2. Eu já ajustei para 7, porque abaixo de meio, por exemplo, se eu achei 7,5, abaixo de 7,5, eu arredondo para a parte menor, no caso eu arredondo para 7. Se eu achasse 7,6, 7,8, eu arredondaria para 8, ok? Então, aí começando, essa é a primeira circunferência que a gente já divide por 5 para que eu ache. Na parte da frente, deixa eu explicar para vocês o que é, ó. Se a gente olhar o ser humano na parte de cima para baixo, como se eu tivesse numa parte aérea, eu vou ver que o ser humano ele é oval assim, ok? Aqui estão os braços, né? Aqui são os braços, aqui as costas e aqui a parte da frente. Se é feminino, então ele vai ter um volume maior aqui, porque são os 6, ok? Então, para eu fazer a modelagem, eu não posso pegar toda a circunferência e fazer o molde completo. Eu tenho que fazer o seguinte, eu tenho que dividir o ser humano por 4 partes, para que eu possa fazer. Seria, eu divido primeiro ele aqui no meio, então, eu vou ter que parte frente e parte costas. Aí, eu divido de novo, no meio de novo. Por quê? Eu não preciso fazer toda a modelagem para fazer uma modelagem completa. Eu posso fazer uma parte costa e uma parte frente. Porque se eu dobrar o tecido, eu já corto as duas ao mesmo tempo, ok? E a parte costa, como ele não tem costura, eu simplesmente dobro o tecido, coloco o molde que eu achei dessa parte aqui na margem aqui da dobra e eu corto já saindo os dois, ok? Combinado? Então, eu vou fazer, primeiramente, nós vamos trabalhar com essa parte aqui, ó. Com uma parte frente, mas em todo caso eu tive que dividir tudo por 4 partes. Só o pescoço, no caso que ele é essa circunferência aqui central, que ela é diferente. Por quê? Porque a parte de costa, ela é menor do que a frente. A frente a gente tem o decote, que ele vem descendo assim, né? Descendo a parte do corpo. Aqui, vamos supor, é a frente do nosso retângulo. Então, se eu descer aqui, eu vou fazer o decote, eu vou encontrar o decote. E aqui, eu vou encontrar o degolo. Desse lado, eu vou encontrar o degolo. Por quê? Porque do degolo para lá é que eu vou marcar ombro, cava de manga e a lateral do corpo, certo? Aqui vai ficar todo o centro do corpo, bem o meio, onde fica o centro do busto. E aqui vai ficar onde vem cava da manga, cintura e quadril, ok? Beleza? Então, vamos lá. Ó, o pescoço eu divido por 5 e para o degolo, eu continuo mantendo o tamanho, tá? Que no caso deu 7, aqui eu vou colocar 7. E nesse lado de cá, aqui pro decote, eu vou acrescentar 1 centímetro a mais. Por quê? Porque no decote frente, ele é mais longo. Ele é meio que oval. O decote da frente, ele faz isso, ó. Ele faz isso aqui, certo? Para ficar o decote da camisa. Aí depois segue o ombro, né? E aqui o decote de trás, ele é menos cavadinho, ele é mais ou menos assim, da camisa, não é isso? O decote de trás, ele é assim,
o decote da frente, ele é mais curvadinho. Então, aqui, para ele ficar mais curvadinho, eu acrescento 1 centímetro. Então, eu vou colocar 8 aqui, ok? Então, vamos lá. Depois, nós vamos pro busto. O busto, nós vamos dividir ele, o valor que nós encontramos por 4. Aí, nós vamos somar nele mais a vestibilidade, que no caso toda roupa tem que ter uma vestibilidade, nós vamos acrescentar mais 2,5 centímetros, joia? Não liguem para o que eu escrevi aqui, porque são meus cálculos diferenciados. Mas nós vamos acrescentar mais 2,5 centímetros, que é 1 de costura e 1,5 de vestibilidade, combinado? Ou vice-versa, se a gente for fazer aquela costura francesa, então a gente vai precisar colocar 1,5 de costura e deixa 1 de vestibilidade, tanto faz, joia? Então, aí depois a gente acrescenta também mais 6 centímetros. Por que 6 centímetros? Porque nós vamos ter um transpasse de botões aqui na frente. Esse transpasse de botões eu vou fazer 2 dobras de 2. Então, desculpa, 3 dobras de 2. Então, eu vou dobrar a primeira vez e a segunda vez para eu ter 3 vezes. Então, 3 de 2 vai dar 6, ok? Então, 6 centímetros, vocês acrescentam. Ó, então, seria divide por 4, soma mais 2,5 e soma também mais 6 centímetros, ok? Aí, nós vamos para a cintura. Na cintura, nós temos o valor que a gente encontrou da circunferência da cintura. A gente vai colocar o valor da circunferência dividido por 4, acrescentando 2,5 também de vestibilidade e também a margem que é de transpasse. E a gente vai acrescentar na cintura ainda mais o tamanho da pence. No nosso caso aqui, nós vamos fazer 2 pences. Lembra que eu falei na hora que estava tirando as medidas dela? Provavelmente a gente ia ter que fazer 2 pences. Então, a primeira pence, ela vai partir de baixo do manequim, que vai até em direção ao busto, ok? Essa pence, nós vamos fazê-la de 3 centímetros. 3 centímetros que a gente vai dividi-la para 1,5 para um lado, 1,5 para o outro, para fazer a pence bem centralizadinha, ok? Então, aí a gente acrescenta mais 3. Então, presta atenção. Eu acrescento, então, na cintura, a linha da cintura. Eu vou ter uma linha de busto, uma linha de cintura e uma linha que é a linha do quadril. Na nossa medida, nossa modelagem aqui. Na linha da cintura, eu vou acrescentar, então, 6 centímetros, que é essa parte aqui, ok? Que é a parte de transpasse. Nós vamos acrescentar 2,5 centímetros de vestibilidade. Nós vamos acrescentar aqui 3 centímetros de pence e nós vamos fechar a régua com ele, ok? Então, é isso aí, já vão ter vestibilidade, pence e lateral, acima, além do valor que a gente encontrou aqui da divisão, ok? Divisão é dividido por 4. Então, divida por 4, some 6, 2,5 e mais 3 na cintura. No quadril, nós não vamos precisar colocar pence, mas nós vamos dividir por 4, vamos somar 6 e vamos somar os 2,5 e vamos colocar aqui, ok? Porque nós ainda continuamos com margem de costura, ainda continuamos com vestibilidade e ainda continuamos com a nossa parte aqui, que é da dobra para fazer o transpasse, ok? Combinado assim? Então, aí, ó, outra coisa. A altura de busto, todas as alturas vocês não dividem, só dividem as circunferências. As alturas mantém. Não tem como eu colocar, por exemplo, dividir a altura de busto, porque senão o seio vai parar lá na gola, entendeu? Eu tenho todas as alturas, elas se mantêm, entendeu? Não divida a altura, gente. Pelo amor de Deus, não divida a altura. A altura de cintura, a altura de quadril, a altura de busto, não divide, ok? O entre seios que a gente tirou, ou entre bustos, que a gente tirou aquela medida de ápice ao ápice do busto, essa medida nós estamos tirando das 2 partes da frente, não é? Que nós tiramos, pegamos de um seio até o outro seio, então nós estamos dividindo, ele está inteiro. Se está inteiro, o que eu sou obrigada a fazer? Dividi-lo por 2, já que a parte da frente tá dividido em 2 partes. Eu tirei do bico do seio aqui até o bico do seio aqui, ok? Então, eu tenho que pegar só essa partezinha aqui, ó, pra me fazer. Então, se eu tenho 14 aqui, por exemplo, no caso dela, de entre seios, eu divido por 2, vai dar 7, beleza? A altura de cava é outra coisa que eu não divido, é a altura de cava. Deu 17, eu vou manter a altura de cava, porque ela vai ficar aqui pra me saber onde que vai dar a cava, ok?
O ombro também não se divide, o ombro a ombro também não precisa. Eu só vou precisar dividi-lo depois para me conferir, tá bom? Para conferir se por acaso, se eu multiplicar em 2 aqui, vai dar esse valor. Joia? Eu acho a metade para me ver se do ombro até aonde deu a cava do pescoço aqui, no caso a metadinha aqui, se deu certinho. A metadinha que eu tô falando é bem no centro do corpo, certo? Eu só vejo depois no final para me conferir. As costas eu posso dividir na hora que eu for fazer costa. Por enquanto nós vamos fazer frente. Nas costas eu vou dividir por 2 também, mas é só na hora que eu for fazer as costas. A entrecavas frente, no caso, a entrecavas que é a que a gente tirou debaixo do braço aqui, quer dizer, bem na reta da cava do braço aqui, sobre os seios, e aqui que a gente tirou sobre os seios e foi de cava até a cava. Esse um aqui para mim deu 33, eu vou dividir por 2 também, porque eu vou precisar dessa medida para me achar aonde que é a cava dela, ok? Eu divido por 2 e somo 1,5 centímetro, só 1,5, porque é o que eu preciso como chama? Que eu preciso só para me fazer a costura, joia? Para ele manter. Então, eu posso somar só 1,5 aqui que dá certo. O meio frente, que no caso é aquele de por baixo do busto, que a gente passa sobre o busto, desculpa, que a gente passa sobre o busto e pega lá do outro lado, a gente só fez essa medida para a gente saber quanto teria de pence. Só para a gente saber quanto que a parte da frente é mais avantajada do que a parte das costas. Esse é um acréscimo normalmente que a gente faz. Se a gente for fazer uma pessoa que tem um busto muito elevado, eu não posso só dividir por 4. Eu tenho que acrescentar na frente. Quando a pessoa tem bastante busto, eu acrescento aqui na frente, olha, essa parte aqui do busto dela vai ficar muito maior do que as costas. Então, eu não posso fazer só dividir por 4. Eu tenho que aumentar na frente esse valor do que eu achei da divisão de 4, né? Eu aumento aqui e reduzo na parte das costas. Vai manter o mesmo tamanho, mas eu faço as costas menor do que a frente. Normalmente, isso a gente faz a partir da modelagem tamanho 48. Tá? A modelagem 48, que ela normalmente a pessoa já tem mesmo o busto mais avantajado, eu tenho que fazer isso. Mas também depende do corpo, porque cada corpo é um corpo, né? Tem gente que é grande assim, tem uma parte do busto bem grande, mas só que não é o busto dela que é grande. Às vezes é a circunferência mesmo que é maior. Aí eu tenho que verificar isso pra gente fazer um balanço, tá joia? Na parte da alfaiataria, a gente costuma fazer isso aí fazendo bastante cálculo. No nosso caso, nós não vamos fazer todos esses cálculos para a gente não ter dificuldade agora. Vamos fazer uma coisa mais simples para vocês irem aprendendo e começar a trabalhar na modelagem para a gente depois fazer essas alterações, que no caso entra no plus size. O plus size realmente tem alterações, ok? Então, cava. Entre cavas, já falei, o meio frente, que é esse que eu já falei para vocês, a circunferência do braço, as coisas a gente mede, eu vou fazer com vocês essas divisões e esses acréscimos na hora que a gente for fazer a manga, legal? Por enquanto, nós precisamos das medidas que eu acabei de falar para a gente fazer a frente. Então, vamos lá. Primeiro passo que eu tenho para fazer uma modelagem, eu tenho que esquadrar um retângulo. E como que eu vou fazer esse retângulo? Olha, esquadrando, eu peguei aqui, ó, dividi o papel, dobrei ele ao meio, eu vou usar essa parte reta dele aqui, ó, para que eu faça o retângulo frente. Então, olha, encostei bem aqui a minha régua, porque a minha é uma régua de patchwork, então ela já é esquadrando, ok? Ela tem ângulos de 90 graus. Então, eu encostei aqui tá dando um ângulo de 90 nesse canto, certo? Então, eu posso esquadrar para lá. Eu risco. Ele tá esquadradinho, eu sigo o risco maior ainda. Vou continuar, eu coloquei uma linha do meu retângulo aqui. Se você estiver usando um esquadro, vocês têm que colocar a parte reta dele aqui e a outra parte reta aqui, para poder ficar o esquadro certinho. Então, ó, eu tô encostando reto aqui, bem na linha daqui e linha daqui certinho.
eu continuo o risco mais pra frente. Por quê? Porque eu não sei o tamanho que tá aqui ainda, eu não vou fazer na régua. Lembra que eu falei que tudo que a gente usa pra medida, a mesma fita que nós tiramos medida? Então, eu usei essa fita pra tirar medida e vai ser com ela que eu vou fazer a modelagem. Legal? Qual que é a medida daqui? A medida daqui que eu tenho de busto, eu tenho no final, gente, eu não marquei aqui, mas tá no outro papel, eu vou ter 30 centímetros. E eu vou colocar aqui os meus 30 centímetros, que é o que eu vou fechar a minha modelagem em frente. Aliás, não é 30, é 30,5. Eu marquei no outro papel, eu vou marcar aqui, 30,5. Para eu não errar, eu vou pegar aqui dessa reta e também já marcar 30,5 aqui, para me ver aonde que vai dar a minha reta, ok? O meu retângulo. Então, ó, eu pego daqui, dessa reta aqui, vou ver se isso aqui, se esse 30,5 tá no esquadro. Se ele não tiver no esquadro, ó, ele tá no esquadro, então beleza. Eu posso descer essa reta aqui, do 30,5, pra gente modelar, ok? 30,5, conferindo de novo. Eu gosto de conferir bastante, gente, porque um erro de cálculo de medida, a gente tem depois uma dificuldade enorme na peça. Então, vamos fazer tudo certinho, ó. Risca um risco aleatório. Agora, qual é o comprimento da minha peça? O comprimento até o quadril tem 18 e a altura de cintura 39. É isso? Então, 39 com 18 vai dar 57, é isso? 57 de comprimento? Então, no total geral aqui, o tamanho, a altura que eu vou fazer da peça minha será de 57 centímetros. Eu vou fazer até a altura de quadril, que é a altura que eu tenho ali da minha manequim. Então, pra roupa servir nela certinho. Gente, isso aqui é o tamanho final, a altura final da minha peça. Eu vou ter que acrescentar aqui abaixo a margem minha de bainha, né? Porque se eu não marcar a barra aqui depois, vai ficar faltando pedaço. Então, o que que eu vou fazer? Eu já vou descer nela aqui 2,5 centímetros, que é para me fazer a minha barra, ok? Vou descer aqui, ó, 2,5 e já vou deixar ela aqui, que é para me fazer a barra minha. Joia? Então, vamos lá. Já vou marcar aqui e deixar isso aqui pronto, pelo menos. Ó, eu sei que a minha blusinha vai vir até aqui, porque eu tenho 2,5 abaixo. Agora, eu vou marcar as minhas alturas. Eu tenho um retângulo, eu sei que isso aqui é 1/4 do busto pelo comprimento da minha peça. 1/4 do busto pelo comprimento, vocês não podem esquecer, que é a metade da minha parte frente, a metade que eu achei aqui já com os acréscimos, pelo comprimento da peça que eu vou fazer. Agora, eu tenho que marcar todas as minhas alturas. A altura de busto, aqui no caso dela, 23 centímetros, eu marco aqui. Eu marco daqui pra cá e daqui pra cá. 23 centímetros, porque eu vou fazer um risco. Depois eu tenho a altura de cintura, tá? A altura de cintura dela é 39. Então, eu venho aqui, marco 39 aqui e marco 39 do lado de cá. 39. Acho que ficou um pouquinho torta a minha fita. Então, pode ser que dê diferença. Ó, 39. E o restante ali é aqui a altura de quadril. Então, ó, o final é a altura do meu quadril. Então, se eu estivesse fazendo uma roupa maior, mais longa, eu faria o risco da altura do meu quadril, porque eu tenho que colocar a largura do quadril para eu poder fazer a camisa. Imaginou se eu sigo reto na linha da cintura? A largura da cintura deu esse e eu continuo reto. Aí chega lá o quadril, a pessoa tem aquele quadril bem largão, aí a roupa não vai servir, vai ficar subindo nela porque tá menor do que o tamanho que ela é, ok? Então, é isso aqui, ó. Pronto. Então, agora aqui eu tenho uma linha de busto. E eu tenho aqui uma linha de cintura. E aqui a linha do quadril, tá? Então, beleza. Agora, o que que eu tenho que achar? A altura de cava. Lembra? A altura de cava que eu tenho aqui, ó, pra ela é 17 centímetros. Então, eu não vou deixar desse risco aqui pra baixo,
tá? Eu vou marcar os 17 centímetros aqui, mas eu com certeza vou ter que descer um pouquinho mais. Por quê? Porque todo ombro tem caída. Todo ombro, ele não é retão. O ombro de ninguém é reto. Ele tem uma leve caída assim para baixo, ok? Se você olhar a pessoa, você vai ver que o ombro dela tá o pescoço aqui e ela desce assim, o pescoço, certo? Então, essa queda de ombro eu vou ter que anotar. No tamanho 36, eu vou colocar até para vocês uma tabelinha depois, para ficar mais fácil. Eu vou colocar lá no WhatsApp também. Não sei se eu consigo colocar no YouTube, mas no WhatsApp eu consigo deixar para vocês lá. E qualquer dúvida, eu faço um filminho, uma gravação só através disso aqui. Mas então, a gravação, a queda de ombro da tamanho 36, vocês podem colocar 3 sem medo aqui, ó, na lateral, porque vai ser um tamanho legal, ok? Então, se eu desci 3 centímetros, obviamente, esses 3 aqui, eu tenho que baixar ele aqui da cava também. Por quê? Porque eu desci 3 do comprimento aqui, então já tem, em vez de 17, vai ter 14 de cava, vai ficar muito estreito, ok? Então, eu posso descer, então, aqui os 17 centímetros. Depois, a gente sobe a margem de costura só, legal? Então, vamos lá. Vamos começar, então, pela modelagem completa. Quanto que eu falei pra vocês? A gente começa sempre pelo pescoço. Quanto que eu falei pra vocês que tem de pescoço? 7 centímetros, ok? 7 centímetros. Então, esses 7 centímetros eu jogo aqui, que é a parte do degolo. É a parte de cima aqui, ó. Em cima do retângulo, a parte do degolo. Ah, sim, mas eu esqueci de uma coisa que a gente não pode. Eu tenho o degolo daqui pra lá, mas lembra que eu deixei 6 centímetros, que é a margem minha que eu necessito aqui para fazer o transpasse? Então, primeiramente, eu jogo 6 aqui, para eu riscar esses 6 e começar a modelagem a partir dele, joia? Então, ó, vamos lá. Eu vou riscar aqui e a gente faz a modelagem a partir dele. Ó, legal? Então, agora sim. Agora eu tenho 7 centímetros de pescoço, que eu vou colocar aqui, que é o degolo, certo? Eu tô tirando a parte do pescoço, porque depois do pescoço que eu começo o ombro, legal? Então, 7 do pescoço e vamos lá. E aqui do decote, lembra que eu falei que é 7 mais 1, no caso seriam 8? Aí, beleza, eu marquei 8 aqui pra baixo e 7 entrando. Agora, eu uso a minha régua de cava e vou colocar a posição dela pra cima, a parte mais comprida, e aqui a parte redondinha, porque eu vou fazer o contorno do meu decote, joia? Ó, já fiz o primeiro, já comecei a montar, beleza? Agora, do degolo aqui, ó, pra ir em direção à queda de ombro que eu marquei ali, olha, eu posso fazer um risco, tá? Porque aqui é o ombro, por enquanto, aleatório. Por que aleatório? Porque, por enquanto, eu não tô marcando o tamanho. Então, eu tenho um recorte aqui, que eu vou ter que recortar meu molde aqui, assim, olha, porque o ombro tem caída, legal? Agora sim, agora eu vou ver quanto que eu tenho de ombro. No caso dela aqui, ó, tem 13 centímetros. 13 centímetros dessa manequim, do tamanho 36, normalmente é 12 centímetros, tá? Então, eu vou colocar, além dos 13 centímetros que eu coloquei aqui, eu vou colocar mais 1,5 centímetro de costura, ok? Então, ó, tem 13, 1,5, então vai dar 14,5 aqui, ó. Nos 14,5 seria o tamanho do meu ombro, legal? Ó, o ombro é exatamente isso, 14,5. A medida daqui, aqui no decote, eu já coloquei ele rente mesmo. Então, na hora de eu fazer a costura, antes, quando eu for cortar o molde, eu jogo ele um pouquinho pra cá, só pra me dar uma margenzinha de costura aqui, porque o decote, normalmente, a gente não afunda muito a costura no colarinho, porque senão fica muito volume. Então, a gente dá uma margem de mais ou menos meio centímetro aqui desse lado, depois, ok? Pra dentro do decote nosso. Ó, então, eu sei que o meu ombro, a minha cava de manga vai começar onde termina o meu ombro e vai parar aqui aonde tem a minha altura de cava, beleza? Só que eu não sei a distância daqui até ali, quanto tem, lembra? É isso aí que entra aquela entrecavas. A entrecavas nossa aqui, ela deu 33. Isso significa que vai dar
30 dá 15, 16,5, beleza? Eu tenho que ter daqui até ali 16,5 mais 1,5 centímetro de costura. 16,5, a entre cavas fica, ó, 3 centímetros acima da onde eu marquei, no caso, aquele pontinho que eu fiz com bolinha, lembra? Então, desse vai ter nessa direção. A partir do meio, eu tenho que ter 16,5. 16,5 vai dar aqui, ó. Legal? Então, olha pra você ver. A minha cava, ela tem que vir aqui, passar por esse ângulo e ir pra lá. Legal? Então, 16,5 ou 17,5? Ixi, agora eu me perdi. 3 centímetros dá 1,5, 16,5 mesmo. Beleza. Então, agora a gente pega a nossa régua de cava e a gente vai fazer isso, ó. A gente vai colocar aqui e vai descer. Tá vendo que ela tá muito cavada? Muito cavada? Então, eu vou manter ela mais longe aqui. Esse aqui vai servir só de referencial pra mim e a gente vai ajustar na cava depois, ok? Deixa eu conferir o tamanho da altura, 17 centímetros. Joia. Então, agora a gente vem aqui, ó. Ela tá muito cavada, mas ela vai ficar cavada. Só que a gente vai reduzir um pouquinho dessa cava para ela não ficar deformada aqui, ó. Quando vocês verem que fica muito fundo, significa que a cava dela tá entrando muito. Provavelmente eu tirei uma medida ali que não bateu muito, ou eu tirei 2 vezes e uma saiu do conforme com a outra. Isso acontece, gente, é normal, tá? Então, eu vou acertar minha cava para ela ficar bem bonitinha. Ó, cava frente formada, beleza? A gente vai fazer pence nesse aqui. Lembra que eu falei que a gente vai ter que fazer 2 pences? Eu posso optar por 2 coisas. Eu posso colocar uma pence aqui no ombro, descendo em direção ao busto. Eu posso colocar uma daqui, abaixo do seio. Abaixo da cava da manga, desculpa. Que você conta da linha do seio e desce 3 pontos. 3 aqui, olha. Eu vou sair com uma pence aqui também, 3 centímetros abaixo da linha do busto. Eu vou sair com outra pence aqui, que essa pence aqui vai ser de 2 centímetros. E essa que vem aqui de baixo será de 3 centímetros. Legal? Então, ó, essa aqui é a altura do busto. Agora, eu tenho que saber aonde fica o busto dela. Onde fica o busto dela? O busto dela vai ficar ele tem... entre seios que a gente vê, tá? Ah, sim, deu 7 centímetros. Então, eu venho aqui e marco aonde tá o busto dela. 7 centímetros, tinha dado 14, eu dividi por 2. Então, ó, o busto dela vai ficar exatamente nessa posição. É aqui que fica o ápice do busto, ok? Então, a minha pence tem que ir na direção do busto, tanto desse lado quanto de baixo para cima. Então, se de baixo para cima é aqui, eu acrescento aqui também, marco aqui também 7 centímetros e eu desço uma linha reta do busto até o quadril, ok? Porque a minha pence vai ser dividida de um lado e de outro para ela ficar perfeitinha. Deixa eu colocar bem no esquadro aqui. Régua de patchwork é muito bom para trabalhar, gente, em modelagem, principalmente porque ela tem o esquadro, então a gente tá sempre controlando para ver se não sai, ok? Então, agora eu não vou fazer uma pence vindo daqui, indo direto no busto, certinho, porque senão faz aquele bico pra cima, fica horroroso, tá? Você desce mais ou menos aqui, ó, uns 2 centímetros e meio, eu prefiro 2 centímetros e meio, desço aqui. A pence central, ela vai ter que, como ela vai ter que sair daqui pra lá, o que que eu tenho que fazer? Eu tenho que dividir esses 3 centímetros que eu acrescentei. Eu coloco 1,5 centímetro para um lado e 1,5 centímetro para o outro. Ó, deixa eu colocar aqui bem no centímetro certo, 1,5 centímetro aqui e 1,5 centímetro aqui, ó. Eu coloquei um pro lado de cá do risco e outro do outro lado do risco. E agora, eu subo em direção àquela marcação que eu fiz ali, ó. Faço esse Vzinho pra cima e um Vzinho pra baixo, que no caso vai ficar um losango bem legal, ok? Ó, aqui, e agora eu desço em sentido ao quadril. Eu posso também fazer até lá embaixo, ou eu posso fazer até numa altura que eu achar legal. Só que não faça ela muito curta, que senão ela fica bauleada, fica feia, tá? A gente já vai baulear um pouquinho, quando a gente for costurar, essa parte aqui a gente deixa arredondadinha, sabe? Pra não ficar muito bicuda, fica feia.
Legal? Agora eu tenho que achar a minha cintura. Lembra que a largura da minha cintura era o quarto da cintura que eu achei, né? Cintura dividido por 4. Esse 6 eu tô isolando por enquanto, porque eu posso somar com ele, no caso, né? Mas é o quarto da cintura, mais a pence e mais os 2,5 centímetros de cintura. Aí a cintura dela, eu acho que eu já coloquei aqui. 39 dividido, não dividi, cintura, dividi. Deu 18,5. A divisão, não, deu 16,5. Isso. Deu 16,5 mais 2,5, 16,5, 20,5, ok? 16,5, oh meu Deus, 19, desculpa. Então a cintura dela completa deu 19 centímetros, certo? 16,5 mais 2,5, 19 centímetros. A cintura dela vai parar aqui. Só que eu ainda tenho os 3 centímetros de pence. Esses 3 centímetros de pence eu acrescento aqui, ó. Então, beleza. Ela deu aqui, ó. Joia? Se deu 19,5, 21,5, ok? 19,5, 20, 21, 22,5, desculpa. Ih, eu tô ruim de conta hoje, hein, gente? Pelo amor. Aí, o que que eu vou fazer agora? Ó, eu completando esse aqui, eu tenho que vir agora com a régua. Eu posso usar esta aqui ou eu posso usar essa, uma das duas, ok? Mas ela tem que ter uma leve curva, porque eu vou em direção à minha cintura com uma régua levemente curva, assim. Ó, aqui é mais ou menos bauleadinho. Já, agora eu viro a régua e vou em sentido do meu quadril. Mas para isso eu preciso achar a largura do meu quadril. Lembra que é a circunferência dividida por 4. A circunferência do quadril dividido por 4 mais 2,5 vai dar 23,75. 23,75 vai dar aqui, ó. 23,75. Isso eu tô descontando os 6 aqui, tá? 23,75. Para quem não sabe verificar réguas ou fita métrica, olha, eu tenho os centímetros contados. Cada um desse aqui é 1 centímetro. 1, 2, 3, 4 são centímetros inteiros, ok? Quando eu quero achar meio centímetro, ó, meio é a metade de 1 centímetro. Nesses risquinhos aqui, ele vai equivaler a 50. 6,50 vai dar aqui. Se fosse 75, eu contaria mais 2 pauzinhos e meio. Porque cada pauzinho desse aqui, ó, significa que são 10 milímetros. E os 10 milímetros, eu vou acrescentando, ok? Então, se é 6,6, por exemplo, 6,6, seria 6 centímetros mais 6 pauzinhos, ok? É assim que a gente vê a régua nossa, beleza? Bom, já marquei aqui aonde fica o nosso quadril. Eu venho com ele agora com a régua virada ao contrário. Eu tinha feito assim para mim pegar lá de cima. Agora eu viro ela e eu vou colocar ela pra cá para fazer a minha saída aqui. Gente, não faça ela muito arredondada na parte de baixo, porque a gente não é assim, ok? Ele vai ter que ir quase na parte reta, aqui só que faz a curvinha. Então, eu venho com ele aqui. Agora, nesse bico que formou aqui, eu ajusto na curva, ó. Eu vou acertar uma curvinha dele aqui, ele tem que ficar bem plano, assim, ó, bem bonitinho. Então, o risco nosso vai ficar mais planificadinho, assim, vai ficar mais bonitinho. Legal? Ó, essa parte aqui tá pronta. O que que eu tenho que fazer agora? Eu vou ter que descer. Por quê? Eu vou ter que descer, deslocar esse molde aqui mais um pouquinho. Para isso, eu vou ter que cortar. Porque eu vou ter que fazer uma pence aqui, ó, nessa direção. Legal? E para fazer uma pence nessa direção, olha, eu venho aqui com risco no sentido do busto. Mas eu tenho que abrir lá em cima, gente. Isso chama transpasse de pence. Eu vou ter que abrir lá em cima para eu poder abrir essa aqui, os 2 centímetros que eu preciso. Joia? Porque na hora que eu abrir isso aqui, o ombro vai descer. Ó, eu vou dar um corte aqui e vou descer ela 10 centímetros. Quando eu descer 2 centímetros aqui,
quando eu descer pra cá, os 2 centímetros que eu abri e descer, isso aqui 2 centímetros, esse ombro vai descer. E quando ele descer, eu vou ter que acertar aqui em cima a cava da manga e aqui embaixo também. Eu vou ter que recavar essa cava, ok? Eu posso colocar a pence minha aqui, ou eu posso colocar saindo do sentido do busto, da cava da manga em direção ao busto. Aí eu que vou fazer a opção. No caso meu aqui, eu prefiro sair da cava da manga e vir pra cá, porque eu acho que vai ficar um desenho mais bonito e também não vai fazer papo na cava da manga. Ele vai retirar já essa sobra de tecido que normalmente fica. Então, eu vou ver, olha, a parte que é mais legal aqui, ó, da curvatura, na onde que tá indo a curva mais acentuadinha aqui, ó, no final dela, eu vou pegar essa parte e vou em direção ao busto. Ó, tá vendo que eu vou isolar esse risco que eu fiz e vou vir em direção ao busto aqui. Isso significa que eu vou correr com esse papel aqui 2 centímetros para baixo ou para cima, no caso, para mim fazer a pence. Legal? Então, provavelmente eu venho com ele para cima. Eu venho com ele aqui, aí a cava vai ficar totalmente desproporcional. Eu vou cortar o molde, recortar essa parte aqui para eu poder ajustar. Mas antes de cortar, eu vou mostrar uma coisa. Lembra que eu falei que aqui a gente acrescenta meio centímetro na gola, que é todo aqui que a gente vai costurar o colarinho, e aqui tem 6 centímetros. Eu vou subir 2 centímetros acima, mais ou menos, aqui não precisa ser muito, só para eu traçar uma linha reta. Aqui, ó. Porque eu vou cortar essa faixa e esse aqui. Outra coisa que eu tenho que fazer antes de eu fazer essa pence aqui, antes de eu cortar o molde, é o meu acabamento inferior. O acabamento inferior, eu não sei se tá dando, eu vou ver se eu viro a câmera um pouquinho só pra cá, ó. O acabamento aqui, o exterior, eu tenho que subir da margem da barra, eu vou subir 5 centímetros, ó. Eu vou subir da margem da barra 5 centímetros, marcar aqui. Nesse 5 centímetros, eu vou entrar 1 centímetro basicamente reto, ok? E eu entrando 1 centímetro reto, eu venho com ele e vou curvando uma linha S aqui, ó. Um S desse jeito. Ó. Não sei se dá pra você perceber, eu vou tirar a câmera já dali do suporte e vou colocar aqui pra vocês verem ela mais perfeita, beleza? Aí eu faço isso aqui. Aqui, eu vou ter que acrescentar uma margenzinha de costura, de 1 centímetro mais ou menos. Eu puxo aqui 1 centímetro para baixo e faço uma outra curva, indo em direção ao acabamento que eu tenho. Quando eu fizer essa bainha aqui, ela vai chegar no lugar, joia? Então, vamos lá. Eu vou mostrar como que ela é. Vou tirar aqui do suporte, para que vocês possam ver, ó. A curva fica assim. Beleza? Ó, vou mostrar o molde todo antes de eu cortar. Legal? Ó, agora eu vou pro corte, eu vou cortar o molde. O que eu corto no molde? Todo o entorno dos riscos que eu fiz, porque eu desenhei o molde para eu recortá-lo, ok? Então, eu vou recortar. Depois que eu recortar ele todinho, aqui certinho, em toda a margem que eu desenhei, aí sim, eu corto aqui, vou fazer a minha pence ajustando, vou ver o tamanho que ela vai dar aqui, ó, porque eu tenho que dobrar para ver o tanto que falta da minha cava, para eu ajustar a cava e recortar. Isso eu vou ter que acrescentar um papel, legal? Então, vamos lá, eu vou cortar e já mostro para vocês. Vejam só o que eu fiz, olha. Eu dei um corte naquele risco que eu tinha feito, abri ele 1 centímetro aqui para esse lado de cá e 1 centímetro desse lado de cá, dobrei em direção ao busto, e daí eu coloquei um outro pedaço de papel aqui embaixo, certo? E daí eu fiz a junção dele aqui, ó, a prega aonde ele tá, 1 centímetro para cá e 1 centímetro para cá, dobrei e fiz uma recava. Tá vendo? Acrescentei esse papel que tá aqui, olha. Eu acrescentei, aí eu recavei ele até, achei a altura aqui, ó, 16 centímetros daqui até aqui, porque eu já tô deixando com margem de costura. E eu vi que ele desceu
meio centímetro. Quando ele desce, a cava também sai um pouquinho para fora aqui, ó. Então, ela vem para cá um pouquinho, meio centímetro, ó. Ela desceu meio aqui e puxou meio. Eu tirei 2 aqui, mas ela só desceu meio e saiu meio, joia? Daí eu venho, recavo aqui de novo, faço um redesenho, ajusto o desenho, que é onde agora eu vou cortar, seguindo esse papel agora que eu acabei de colocar. E aí, no caso, se eu desci meio centímetro aqui, com certeza vai faltar meio centímetro na parte de baixo. Então, o que que eu fiz? Eu acrescentei um outro pedaço de papel e desci mais meio centímetro aqui na lateral e fiz de novo o contorno do desenho, ok? Agora eu vou cortar e colar direitinho para que ele não falte. Toda vez que a gente faz molde, com certeza vai ter que fazer alguns ajustes. Normalmente a gente coloca um pedaço de papel para ajudar, ok? Agora eu recortando a minha pence. Quando eu costurar, eu vou juntar essa daqui, essa parte com essa aqui, eu vou costurar uma na outra, então vai fazer fechadinho, aí ela vai ficar aumentando o seio, tá vendo? Olha, se eu dobro aqui, a pence já dá volume no seio, tá vendo? Já deu volume aqui, ó. Depois eu vou colocar no manequim para vocês verem como ficou, beleza? Gente, um beijo. Tô mostrando aqui. Próximo vídeo agora, eu já vou mostrar no manequim como ficou. E eu acredito que vai ser provavelmente nesse mesmo, que se eu conseguir colocar os dois juntos, eu coloco pra gente colocar aqui no manequim para vocês verem como que vai ficar o molde aqui, pra gente depois já partir para as costas e a gente começar a montagem, ok? Costa, manga, cortar todos eles rapidinho pra gente fazer, beleza?